E agora, senhoras e senhores, adversário do Flamengo, adversário do Mengão, no grupo E, no grupo E da Copa Libertadores, expectativa, galera, deixa o like, se inscreva no Coluna do Fla. Que nervoso, brother. Flamengo no grupo E, Bolívar, altitude, não gostei. Altitude não é legal. Bolívar da Bolívia. Não é legal, a Bolívia não tem nenhum título de Libertadores, não tem a mesma tradição. Tecnicamente é muito frágil, né, o Bolívar. Talvez, a depender da sequência, pode ser até o saco de pancadas do grupo. Qual é o tamanho da altitude, Léo José? 3,5 km. 3.500 metros, mais de 3.500. 3.640. 3.640 metros acima do nível do mar. O Palmeiras também pega altitude, Independiente Del Valle no grupo F. Mais um adversário do Mengão. Eita. Agora no grupo D, que já tem LDU e Júnior de Barranquilha. Milionários vai pro grupo do... Flamengo, Milionários, porque o Milionários não pode ir pro grupo do Júnior Barranquilha. Não pode. Caraca, a logística vai ficar complicada pra gente. Flamengo e Milionários da Colômbia. É a questão... Não tem nenhum campeão da América aqui, apenas o Flamengo, altitude, mas tem dificuldade. Detalhe aqui no grupo E, o Flamengo tem 2 times de altitude, então o Flamengo vai subir a serra 2 vezes. Bolívar, que é na cidade de La Paz, 3.640 metros, e também o Milionários em Bogotá, 2.630 metros, Rafa Penido. Bogotá é menos problemático do que La Paz, mas eu vou te falar um negócio. Complicado o grupo do Flamengo. No quadradinho poderia escorregar e cair pro Flamengo. É agora, próximo adversário do Flamengo. Flamengo, Bolívar, Milionários e o próximo adversário do Mengão da Libertadores 2024, Palestino do Chile. Reencontro, né? Em 2017 teve. Isso. E agora é vingança. Flamengo e Palestino do Chile, Túlio. Olha, vou te falar, um grupo relativamente fácil, tranquilo, pro Flamengo passar, assim, sobrando. A grande questão aí são os adversários, o Bolívar e Milionários, fora de casa. No caso, jogos fora de casa, pela logística que envolve, mas é um grupo, talvez, um dos mais fracos do Flamengo nos últimos anos. Concordo, e a gente vai fazer a análise completa assim que acabar o sorteio, segue rolando. Pra mim, aliás, o Túlio vai começar. No grupo do Flamengo, o Túlio vai analisar que é geralzona. Mengão e... Eu vou com o nosso querido Vicente Flá. Flamengo e Bolívar passam de fase. Flamengo e Bolívar passam de fase? Isso. O Léo José, é isso mesmo? Não, tá errado. Vim do futuro pra dizer que vai passar Flamengo e Palestino. Palestino? Podem me cobrar. Printa aí, recorta. Flamengo e Palestino. Quero ouvir a galera do chat também. Quem vai passar no grupo do Mengão? Flamengo, Bolívar, Milionários e Palestino. O Vicente Flá também falou que tem altitude lá na Palestina, 1.000 metros. Na Palestina tem. Em Santiago não é isso, não. Pra mim, cara, vão acabar passando nesse grupo, vão prevalecer as camisas mais pesadas. Pra mim, passam Flamengo e Milionários da Colômbia. Eu acho que se a gente parar pra observar, é desespero pro Palestino, coitado. O Palestino é uma equipe muito menor, né? O Bolívar e o Milionários são meio equivalentes, mas o Milionários é uma equipe mais tradicional na Libertadores, uma equipe mais pesada e tem também altitude a seu favor. Então, pra mim, favoritaços do grupo, Bolívar e Milionários. Eu acho que o grande medo do Bolívar seria, além do Flamengo, um outro grandão. Pro Milionários a mesma coisa. Sim. Palestino, qualquer coisa ia ser difícil. Eu acho que o Palestino vai ser o saco de pancadas do grupo. O que não dá é pro Mengão perder ponto pro Palestino. Não tem como. Essa é a parada. Perder ponto fora de casa pro Bolívar e pro Milionários também não pode, mas pode acontecer porque a altitude é diferente, sim. Saiu também, já foi definido a ordem dos confrontos. Já foi definida a ordem dos confrontos e o Flamengo já sabe onde vai estrear. Flamengo estreia na Libertadores contra o Milionários, em Bogotá. Nossa. Então, o que vai acontecer? O Flamengo joga contra o Nova Iguaçu no domingo ou no sábado, vai no meio de semana para Bogotá, na Colômbia, estreia na Libertadores contra o Milionários e depois volta para o Rio de Janeiro. O jogo o Flamengo ele vai jogar contra o Milionários ali na semana do dia 3 de abril. Como a final do Campeonato Carioca acontece dia 31, a primeira é dia 31 e a segunda é dia 7. 31 de março e 7 de abril. Flamengo, entre essas duas finais contra o Nova Iguaçu, o Flamengo vai até a Colômbia para enfrentar o Milionários. Então, só passando aqui, a tabela do Flamengo na Libertadores é a seguinte. Primeira rodada, Milionários e Flamengo na Colômbia. Segunda rodada, Flamengo e Palestino. Terceira rodada,
Bolívar e Flamengo em La Paz. Quarta rodada, Palestino e Flamengo em Santiago. Quinta rodada, Flamengo e Bolívar no Rio de Janeiro. E a sexta rodada, Flamengo e Milionários também no Rio de Janeiro. Ou seja, o Flamengo fecha a fase de grupo com 2 partidas em casa. As 2 últimas rodadas do Flamengo são no Maracanã, contra Bolívar e também contra o Milionários. Rafa Penido e Túlio Rodrigues. Um detalhe interessante da gente ponderar é que o Bolívar ele tem a liderança no seu grupo no campeonato boliviano, né? E o Milionários não faz uma boa temporada. O Palestino eu ainda não chequei. Mas então, se a gente analisar, para mim, eu mantenho, tá? Para mim, eu acho que passam Flamengo e Milionários, mas o momento do Bolívar é melhor. E até o Vicente Flá nos lembra que o Bolívar chegou, né, à fase de mata-mata no ano passado. Poeta Túlio, diante de tudo que o Léo falou, do que você tem observado, você acha que o Flamengo... Eu acho que o Flamengo, fazendo o seu dever de casa, o Flamengo tem facilidade para passar. Eu acho que a grande dificuldade vai ser as 2 equipes ali da altitude. O Palestino, nem isso, né, envolve ali, é uma viagem tranquila, né, não tem altitude, não tem nem problemas de logística também para o Flamengo e, né, tecnicamente é inferior, né, ao Flamengo. Não tem dificuldade. Eu acho que a questão vai ser mesmo, porque assim, na minha cabeça sempre eu penso o seguinte, um time para se classificar, até não vi agora ali, porque saiu, alguém colocou, do Flamengo não só se preocupar em passar de fase, né, em primeiro lugar, claro, mas também em ter a melhor pontuação geral. Por que é importante você ser o melhor pontuador na fase de grupos? Você tem a vantagem de decidir em casa, né, até a semifinal, porque a final é em jogo único, você tem essa vantagem de decidir qualquer jogo em casa, independente do adversário. Então, seria bom. Eu acho que o que vai dificultar é a questão da altitude, né? Então, 3.600 a Bolívar, né? Exatamente. Bolívar e 3.640 em La Paz e na Colômbia 2.600. Na Colômbia vai ser mais tranquilo, mas 3.600 faz uma diferença absurda. Você até citou aqui na nossa transmissão aquele jogo contra o San José. O San José, por exemplo, uma equipe, gente, se o San José disputa o Campeonato Carioca, talvez o San José estaria no nível do Botafogo, que ia disputar a Taça Rio. Estou falando do Campeonato Carioca, o Botafogo tá na Libertadores. Porque, a gente empatou, venceu os caras lá 1-0, um gol, né? Assim, o Flamengo achou uma jogada ali, Bruno Henrique e Gabigol. O Diego Alves fez uma das grandes partidas dele no Flamengo, que foram várias defesas. Porque, assim, os caras sabem, né? Abril, eles finalizam, jogam de longe, porque a bola ela tem um efeito diferente, o brasileiro não está acostumado, né? Muitas vezes, se você não fizer uma preparação adequada, você acaba chegando ali tendo muito mais dificuldade. Aqui no Maracanã até foi nesse jogo, o Flamengo amassou o San José e a mesma coisa pode acontecer. Claro que, né, você fazendo pegando ali San José com o Milionários, com o Bolívar, né, comparando as equipes individualmente, o San José é inferior. Mas a tônica, geralmente, a gente viu agora, o Fluminense e a LDU. A LDU lá, jogando em casa, parecia o Manchester City. Chegou aqui, ainda, lógico, teve a questão da postura, jogou com regulamento e tal. O Fluminense foi pra cima, né, fez valer ali a sua superioridade, tá jogando em casa e tal. Mas a altitude ajuda muito essas equipes e acaba fazendo... o grande diferencial. 2.600, né, ali na Colômbia, pode ser diferente de La Paz. La Paz é sempre muito complicado. Sempre foi até para a seleção brasileira, né, nos tempos, a gente está falando dos tempos áureos até. Sim. Eu acho o seguinte, né, se a gente olhar friamente, existe um certo equilíbrio ali no Grupo A, mas eu acho que o Fluminense, dos brasileiros, talvez tenha sido aquele que tem a vida mais fácil nessa fase de grupos. Eu acho que o Fluminense tem mais chances de passar, tem menos viagens complicadas que os outros. Beleza, tem um Colo-Colo que é um campeão e tal, equipes que sempre disputam a competição, mas acho que se desse para trocar de grupo o Flamengo com o Fluminense, acho que seria um bom negócio pela questão da altitude que você colocou. Sim, com certeza. Apesar de você ter equipes como o próprio Cerro, né, o Colo-Colo, campeão e tal, no campeão chileno da história, né? Mas ficou melhor aí pro Fluminense. E agora aqui o Grupo F, né? O nosso bolão dando sequência aqui no nosso simulador Coluna do Fla. Comenta aí quem passa. Palmeiras, Del Valle,
O Independiente aqui é o Independiente Del Valle. São Lourenço ou Liverpool do Uruguai? Eu acho que passa Palmeiras e São Lourenço. Eu acho que passam Palmeiras e Del Valle. Léo José. Passa Palmeiras e Liverpool de Jürgen Klopp. Não, Palmeiras e São Lourenço. Palmeiras e São Lourenço. Pode ser. Posso ser voto vencido nessa, mas acho que o Del Valle passa. Grupo G, Peñarol, Atlético Mineiro, Rosário Central da Argentina e Caracas da Venezuela. Para mim aqui passam Atlético Mineiro e Peñarol. Túlio. Assina embaixo. Léo José. Aí o grupo G vão de Peñarol e Atlético, né? E no grupo H temos o River Plate, o Libertad, o Táchira e o Nacional do Uruguai. Eu vou aqui na tradição, tá? Porque eu não sei em que momento, em que estágio está o Libertad. Ouvi elogios ao time do Libertad, mas é óbvio, eu não sou hipócrita de falar que vejo paraguaizão, seria um absurdo. Não vejo o paraguaião, né? Mas o Nacional e o River Plate são os principais times aqui do Grupo H, passam River e Nacional. Eu também vou assinar embaixo, River e Nacional. Nessa ordem. River Plate e Libertad. River Plate e Libertad. Beleza. E o Deportivo Táchira ficou, né, na saudade. Beleza, então esse... E só para terminar a previsão, tô achando que o Botafogo... Não, perdão, o Botafogo vai ser terceiro colocado e vai jogar a Sul-Americana, as oitavas. Pô, cara. Essa é uma boa, hein? É claro, porque nós temos que pensar no Pode zoeiro acontecer. aqui, ó. Nós vamos zoar a eliminação do Botafogo, né? Que quando tiver aquele jogo chave, aí a produção vai falar, vamos fazer o jogo do Botafogo. Vai ser eliminado. Aí ele vai ficar terceiro colocado. Aí nós vamos fazer os jogos do Botafogo na Sul-Americana. O Coluna do Fla, ele transmite, né? Essa transmissão zoando é um sucesso, né? É um grande sucesso aqui na nossa grade, já tá virando tradição no Coluna do Fla. Quando junta poeta Túlio Petit, meu irmão, fazem uma bagunça aqui no estúdio, especialmente para secar Botafogo, Vasco, Fluminense, e é isso. Olha, se inscreva aqui no nosso canal, botãozinho vermelho inscrever-se, a molezinha, né? E aí você confere o grupo do Flamengo em destaque na tela do Coluna para você. Flamengo, Bolívar, Milionários e Palestino. E o Léo José tá chegando com informação. E o Landim já falou sobre o sorteio. O presidente do Flamengo já se manifestou lá em Luque, no Paraguai. Ele disse o seguinte, abre aspas para o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Não dá para escolher adversário, mas me preocupa o fato de ter uma logística complicada. O Flamengo estreia fora de casa contra o Milionários e é bem no meio da final do Campeonato Carioca. Mas é do jogo, vamos enfrentar o desafio, disse aí o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, lá em Luque, no Paraguai. Tá aí, concorda? Não tem muito o que discordar também, né? Mas, assim, os caras vai falar o óbvio aí nesse momento. Será que vai atrapalhar? Essa estreia vai atrapalhar a final do Flamengo? Qual que é mais importante, a estreia na Libertadores ou o título? Eu posso dar uma opinião polêmica? Sendo bem sincero, o Flamengo pode até colocar um time alternativo contra o Nova Iguaçu, com todo respeito ao Nova Iguaçu. Eu concordo com você. Eu acho que susto, eu pensei... era algo que eu falaria. O Flamengo vai botar time alternativo contra o Nova Iguaçu no Campeonato Carioca, na decisão, porque assim, o Campeonato Carioca, ele acabou, né, gente? O Flamengo é campeão carioca, assim, não... Pode pegar esse corte depois, se acontecer uma hecatombe nuclear, que seria o título do Nova Iguaçu, isso não vai acontecer. O Flamengo é o 38º título do Flamengo carioca. Mas eu faria isso, assim, uma das coisas mais absurdas que eu vi foi o Vitor Pereira no passado, ele para priorizar, e olha que a gente tinha um adversário mais forte, que era o Fluminense, um clássico na final. Ele priorizou o Campeonato Carioca em detrimento da Libertadores. Não se faz isso. É que nem aquela coisa do dinheiro na mão é vendaval, né? É o ditado, né? Você não pode brincar, não sei o quê. A Libertadores é a mesma coisa, é uma competição que você não pode subjugá-la, né? Colocá-la em segundo plano. Ela vai te cobrar lá na frente, ela vai te cobrar. E o Flamengo brincou com a Libertadores quando no jogo contra o Alcas. Olhou o adversário igual falou, vou pegar ali, não vou colocar o time titular para viajar, vou deixar aqui... Não. Desculpa, a prioridade é a Libertadores, né? E assim, eu falo isso até não só por conta do Nova Iguaçu. Se fosse o Fluminense, eu faria a mesma coisa. Ou então coloco o time para jogar que a gente considera titular o principal nas duas partidas.